Pessoal, primeira, então, a pedido de vocês, através da enquete que a gente fez no Instagram, estamos trazendo aqui a mentoria de hoje com o tema de probabilidade, certo? É um tema recorrente na prova do Enem, um tema que anda colado com combinatórias, questões de probabilidade em grande parte acaba envolvendo muito combinatória. Então, vou estar procurando trazer os principais modelos de questões e também questões que têm um raciocínio que servem para outras questões, assim, uma parte do raciocínio dela serve para a resolução de outras questões, certo? Então, fiquem ligados. Vamos lá para a primeira questão aqui agora, certo? Na primeira questão, ele fala assim: Adriana é uma das 12 alunas de um curso de especialização. Três alunos desse curso serão sorteadas para ganhar um livro. A probabilidade de Adriana ser uma das sorteadas é de certo. Ou seja, ele fala aqui pra gente que a Adriana estuda nessa turma aqui de 2 alunos, né? E ele quer sortear 3 alunos e quer que a Adriana esteja aqui dentro, certo? Aí o que que acontece? Primeiro a gente precisa entender que a probabilidade nada mais é do que os casos favoráveis sobre eh, tudo, todos os casos, no caso, certo? Então o que que acontece? É, para eu poder saber a quantidade de casos em que eu consigo sortear 3 alunos dentre meus 12 alunos, sabendo que a questão não colocou nenhuma preferência, se queria que a Adriana fosse a primeira sorteada, a segunda, a terceira, perceba que se eu não estou falando de uma hierarquia, se eu não estou falando de uma sequência certa, a sequência para mim não importa. Então, eu preciso escolher entre essas 12 pessoas, eu preciso escolher 3, certo? Então, perceba que eu estou falando de uma combinação de 12, 3 a 3, certo? Então, para quem assistiu a aula de combinação, já vai estar ligado aqui no macete para resolver mais rápido que bota 12 vezes 11 vezes 10, certo? Sobre 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 vezes 2 é 6, 12 dividido por 6 dá 2. Então, corta esse cara, fica com 2 aqui, certo? 11 vezes 10 é 110, vezes 2 dá 220, certo? Então, eu tenho 220 maneiras de escolher 3 pessoas dentre meu montante de 12 pessoas, certo? Só que vamos lá. Se eu tenho aqui, por exemplo, a primeira sorteada, sorteado número um, sorteado número 2 e sorteado número 3, e eu quero que a Adriana seja um desses, ou seja, eu preciso pegar e fixar um desses sorteados. Então, vou botar aqui que o sorteado número um vai ser a Adriana, certo? Se eu fixo a Adriana como sendo um dos sorteados, perceba que o meu total de alunos agora passam a ser 11. Por quê? Porque agora a Adriana já é uma dessas pessoas que vão ser sorteadas. Então eu não posso mais considerar o meu grupo que eu vou analisar para fazer o sorteio dos restantes das vagas com a Adriana estando inclusa nele, né? Incluída nele. Então, o que que acontece? Agora eu vou ter 11 alunos para escolher dois dentre eles, dois quaisquer, que a Adriana eu já deixei ela fixa, porque eu já disse que ela vai ganhar, então ela não vai estar dentro do meu montante, certo? Então vou fazer aqui uma combinação de 11, 2 a 2, certo? Vai ficar 11 vezes 10 sobre 2 vezes 1. Então 2 dividido por 10 é 5, 5 vezes 11 dá 55. Então perceba que eu tenho 55 maneiras de escolher duas pessoas para ganhar esse curso e complementar a terceira pessoa que já é a Adriana. Então fico com a Adriana e mais duas pessoas quaisquer que eu vou selecionar, certo? Então tenho 55 maneiras de obedecer esse caso de Adriana ser sorteada, certo? Então, para fazer a probabilidade que são os casos favoráveis sobre o total, eu fico com 55 sobre 220, certo? Então, 55 dividido por 220, eu posso dividir tudo por 5. 55 dividido por 5 dá 11. 220 dividido por 5, a gente usa aquela regra de dobrar e voltar uma casa, certo? Ou seja, vai ficar sobre 44, certo? 44. Dividindo tudo por 11, fico com 1 sobre 4. Então, 1 quarto é igual a 0,25. A resposta aqui é letra C, que é 25%, certo, pessoal? Questão número 2, pessoal. Acredito que tinha sido aí também um problema para muita gente né, no ano passado, né? Para mim foi um problema grande, certo? Eu me enrolei muito nessa questão, demorei muito para conseguir pensar nela. No sentido de que
Acredito que muitos de vocês já tenham feito questões de probabilidade parecidas, de probabilidade, não, desculpa, de combinatória, parecidas com essa, que por que de combinatória? Porque normalmente questões de combinatória acabam envolvendo mais esse estilo de questão. Esse estilo de questão, como eu disse para vocês no início da aula, probabilidade e combinatória andam juntos. Esse estilo de questão vai exigir o domínio dos dois assuntos. Só que qual é o grande problema aqui? Ele não cita para a gente, por exemplo, nessa questão aqui, que ele vai falar assim: a World Series é uma decisão do Campeonato Norte-Americano do Beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão, certo? Considere que em todas as partidas a probabilidade de vencer, de qualquer um dos dois times vencer, é de 1/2. Qual a probabilidade de o time ser campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? O que é que acontece? Ele não fala aqui para essa questão, esse tipo de questão, exemplo. Por exemplo, na quarta partida o time já foi campeão, certo? Ele não diz isso pra gente. Então, qual é o problema disso acontecer? O problema disso acontecer, galera, é que eu posso ter isso aqui, ó. Eu posso ter que o time foi campeão justamente na quarta partida das 7, ou seja, ele venceu. O time o campeonato pode ter ocorrido com 5 partidas, onde ele vence, perde, vence, certo? O campeonato pode ter ocorrido com 6 partidas, 3, 6, ele pode ter vencido, perdido, venceu, certo? Ou com as 7 partidas por completo. Ele vence, perde, 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 vence, certo? Então, o que é que acontece, galera? Perceba que a questão diz que o time que é declarado vencedor é o que ganha 4 partidas primeiro, certo? Então, para que eu ganhe as 4 partidas primeiro, sabendo que ele quer o time que ganha o campeonato tendo vencido a primeira partida, para que eu ganhe o campeonato eu preciso justamente ganhar a última partida. Por quê? Se a gente olhar para os exemplos anteriores, perceba que quando eu ganho a última partida, eu não tenho as partidas posteriores, certo? Aqui eu tenho 4, ó, ficaram sobrando 3 partidas. Eu não vou ter essa quinta partida nesse caso. Tá entendendo? Vou até colocar de outra cor aqui para ficar melhor de você enxergar. Vou colocar aqui de verde. Nesse caso que eu tenho 5 partidas, fico sobrando 2. Eu não vou ter a sexta nem a sétima partida, certo? Porque quando ele ganha a última, acaba o campeonato. Ele já é o campeão do campeonato, certo? Então, depois de muito tempo durante a prova do Enem, no meio da prova do Enem, como foi que eu consegui resolver essa questão? Depois de saber disso, né, devido à prática que eu tinha de combinatória e probabilidade, o que é que eu fiz? Eu simplesmente sabia que tinha que fixar a primeira partida e tinha que fixar a última partida. Então, estava fixando aqui todas, certo? Perceba que eu posso permutar esses carinhas no meio, certo? Eu posso permutar esses carinhas no meio. Porém, o meu primeiro e meu último, eles têm que ser iguais para poder eu declarar um certo time campeão, certo? Então, vamos lá. Nesse primeiro caso, eu posso fazer a permutação entre vencer e vencer, certo? Na teoria eu posso sim. Só que, por exemplo, vocês não iam perder tempo com isso, porque vocês sabem que vencendo, ele vai vencer de qualquer jeito. Então, se eu trocar esse vencer aqui com esse vencer aqui, vai ser diferente, Felipe? Não, vai ser a mesma coisa, certo? Então, isso aqui me fornece uma possibilidade de permutação vezes a possibilidade dele ganhar todas essas partidas, que é de 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Então, se eu tenho 1/2 aqui, 1/2 aqui, 1/2 aqui, 1/2 aqui, como é que ele ganha o campeonato? Eu preciso ganhar a primeira partida e a segunda partida e a terceira partida e a quarta partida, certo? Então perceba que eu estou sempre usando o conectivo i, e como vocês viram na aula passada, o conectivo i eu multiplico, certo? Tá aqui eu multiplico, e o conectivo ou eu somo, certo? Refere aqui a uma soma. Então vamos lá. Já que eu sei que eu vou multiplicar esses carinhas 4 vezes, então coloco aqui 1/2
elevado à quarta, certo? Aí vamos lá para a próxima agora. Vou pegar aqui esse azul. Na próxima partida, eu vou poder permutar três carinhas aqui no meio, certo? Fazer uma permutação de três carinhas. Então, colocar aqui 3 fatorial. Só que perceba que vencer e vencer é a mesma coisa. Tipo, não tenho, eu venço de um jeito diferente do outro. Não, você vai vencer, entendeu? Então, como vencer e vencer são iguais, eu divido aqui pela repetição do vencer. Então, divido por 2 fatorial. Então, 3 fatorial dividido por 2 fatorial é igual a 3, né? Como vocês bem sabem, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é 2 vezes 1. Corto esse cara com esse cara, esse cara com esse cara, me resta 3, certo? Então, fico 3 vezes. Agora a gente vai botar a probabilidade dele vencer aqui, em 1 meio. Probabilidade dele perder. Como é que eu faço a probabilidade dele perder, Felipe? É 1 menos a probabilidade dele vencer. Se ele tem 1 meio de chance, ou seja, 50% de chance de vencer, ele também vai ter 1 meio, ou seja, 50% de chance de perder. Então, aqui também é 1 meio, aqui também é 1 meio, aqui é 1 meio e aqui é 1 meio. Então, 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio dá 1 meio elevado à quinta. Concorda? Então, para essa minha segunda possibilidade, eu vou ter 3 vezes 1 meio elevado à quinta, certo? Então, ó, agora, o que é que vai acontecer? Vou poder fazer uma permutação de 4 caras, certo? Ou seja, 4 fatorial. Vou pegar outra cor aqui para ficar melhor. Vermelho. Poder fazer a permutação de 4 caras, 4 fatorial, sobre a repetição de perder, que é de 2, porque o perder aparece 2 vezes aqui, vezes a repetição de vencer, porque temos o vencer e vencer 2 vezes aqui, né? Então, 4 fatorial dividido por 2 fatorial, né? Então fica aqui 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes, aí eu vou abrir essa expressão do 2 fatorial botando 2 vezes 1, para ficar melhor para vocês. Corta esse cara com esse cara. 4 vezes 3 é 12, dividido por 2 é 6, certo? Então eu vou ficar com 6 vezes, agora eu vou calcular a probabilidade que ele tem aqui, que é de 1 meio, né? 1 meio, 1 meio aqui, 1 meio aqui, 1 meio aqui, 1 meio aqui, 1 meio aqui. Então quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vou ter 1 meio a sexta aqui. Por quê, Felipe? Porque a probabilidade de vencer é de 1 meio e a de perder também é de 1 meio, né? Certo? Então, a mesma coisa vocês vão realizar agora aqui para esse último carinha, certo? Esse último carinha aqui, ó, ele vai ter, vou permutar esses caras que estão no meio, certo? Ou seja, eu tenho 5 fatores, 5 fatorial, sobre a repetição de perder, perder aparece 3 vezes, 3 fatorial, e vencer aparece 2 vezes, vezes 2 fatorial. Então eu vou ficar com 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 vezes 1, né? Porque eu abri o 2 fatorial aqui, que é 2 vezes 1. Então corto, corto. 5 vezes 4, 20, dividido por 2 é 10. Então fica com 10 vezes a probabilidade aqui que a gente vai encontrar, né? Se eu tenho 7 termos nesse último carinha, percebam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a probabilidade vai ser de 1 meio elevado à sétima, né? Porque a gente já viu que segue um padrão, né? Que é sempre 1 meio elevado à quantidade de casas que eu tenho lá. Aqui é 1 meio elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que danado de número foi esse aqui, né? Aqui é um 6, certo? Aqui é 5 e aqui é 4. Perceba que foi aumentando de 1 em 1 aqui, né? Porque sempre foi aumentando um termo no meio nessas minhas partidas do meio entre uma vitória e a última, entre a primeira e a última vitória, certo? Então, o que é que acontece agora? O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: ou ele venceu dessa maneira aqui, certo? Vou chamar aqui maneira um. Ou ele venceu da segunda maneira, ou ele venceu da terceira maneira, ou ele venceu da quarta maneira, certo? Só tem 4 maneiras de ele ter vencido esse campeonato. Essas 4 a gente acabou de listar aqui agora, né? Então, ou a primeira, né? Ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, certo? Perceba que usei o conectivo ou, faço o que? Soma, certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. O primeiro, qual foi o resultado que a gente achou aqui no primeiro? 1 vezes 1 meio a quarta. Então, a gente só coloca aqui, ó. 1 vezes 1 meio a quarta. O resultado que a gente
achou no segundo termo. Foi de 3 vezes 1 meio à quinta. Opa, aqui 3 dividido não, 3 vezes 1 meio à quinta, certo? Mais o resultado que a gente encontrou no terceiro, que foi aqui de 6 vezes 1 meio à sexta. E o resultado que a gente encontrou no quarto foi 10 vezes 1 meio à sétima. Como é que eu faria isso aqui, Felipe? Resolveria isso aqui primeiro. Como eu preferi resolver também na hora da prova, né? Abrir esse cara aqui, né? Que é 1 elevado à quarta é 1. E 2 elevado à quarta vai dar 16, certo? Então a gente bota aqui 1 vezes isso tudo vai dar isso tudo aqui, né? Vai dar 1. Se eu tenho 1 vezes 1 meio à quarta, vai dar 1 meio à quarta, concorda? Então vou ter 1 sobre 16. Perceba que agora é 1 meio à quinta. Então, esse carinha agora é elevado à quinta, ou seja, 16 vezes 2, né? Porque a gente sabe que 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Eu sempre aumento a multiplicação por 2. Então, 2 à quinta agora é mais 3 vezes 1 elevado a 3 vezes 1 meio à quinta. Então, 2 elevado à quinta vai dar 1 sobre 32, concorda? Mais 6 vezes 1 meio elevado a sexta. Então, vou ter 2 elevado a sexta agora, vai dar 32 vezes 2, que é 64, concorda? E agora vou ter 10 vezes 1 meio elevado a sétima, que eu vou ficar com 2 elevado a sétima, que é 64 vezes 2, que vai dar 128, concorda? Então, ó, perceba que agora o que restou para a gente foi realizar o MMC. O MMC que a gente vai ter vai ser justamente quando o denominador for 128, certo? Então, o que é que acontece? 128 dividido por 16. Na minha cabeça já vem aqui 10 vezes 16 é 160. Eu passo de 128, então tem que ser 16 vezes um número menor do que 10. O primeiro número menor do que 10, que quando multiplicado por 6, o último dígito vai ser o 8, vai ser o próprio 8, né? Porque 6 vezes 8 dá 48. Então, 16 vezes 8 vai dar algum número que termina com 8. Então, esse foi o primeiro teste que eu fiz na hora da prova, certo? 6 vezes 8, 48. Fica 8. Vai 4, 8 vezes 1 dá 8. Com 4 dá 12. Perceba que já deu o resultado. Então, 128 dividido por 16 vai dar 8. 8 vezes 1 dá 8. Concorda? Mais 128 dividido por 32. Aí agora, 32 vezes 3 dá 96. Então tem que ser maior do que 3. Vezes 4 dá exatamente 128. Então, 128 dividido por 32 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, mais 12 aqui, certo? Mais de novo. 128 dividido por 64 dá 2. 2 vezes 6 é 12, certo? Mais 128 dividido por 128 dá 1. 1 vezes 10 é 10. Então, perceba que realizamos aqui o MMC. Só somar tudo agora. 12 com 12, 24. 24 com 8, 32. 32 com 10 dá 42 sobre 128. Beleza, Felipe, mas cadê a resposta agora? Cadê a resposta? O que é que aconteceu que não deu? A resposta não apareceu aqui agora. O que é que acontece? Perceba que ele diz que são dois times. São dois times. Isso tudo que a gente fez aqui, ó. Isso tudo que a gente fez aqui, certo? O que é que a gente fez? A gente fez a probabilidade, por exemplo, se a gente chamar de time A, cadê? Se a gente chamar de time A e time B, aqui a gente calculou a probabilidade do time A ganhar. E a probabilidade do time A ganhar é igual à probabilidade do time B ganhar também. Então, esse resultado aqui é só a probabilidade de um time. Se eu quero saber a probabilidade do time B vencer também, é só eu multiplicar por 2 essa probabilidade do time A. Então, 42 sobre 128 vezes 2. Ó, corto, fico com 42 sobre 64, certo? Então, essa questão realmente era um pouco mais complicada no Enem, certo? Ela exigia com certeza mais de 13 minutos, certo? Facilmente. Mas que quando você pega ali, por exemplo, questões fáceis que tinham na prova do Enem no ano passado, você consegue, né? E, por exemplo, uma questão ali eu levei menos de um minuto,
levei 1 minuto, tá? Então você está sempre juntando o resto dos tempos de outras questões para investir nesse tipo de questão que é mais difícil. E no Enem, não é que não vale a pena fazer uma questão difícil. É que uma questão fácil, ela vale mais do que uma questão difícil. Você está entendendo? Mas, por exemplo, eu na minha prova do ano passado, eu errei questões difíceis, mas não errei questões fáceis, mas não errei nenhuma difícil. E mesmo assim consegui atingir uma nota maior do que 900 pontos. Então, é a prova para vocês que vale a pena também acertar as questões difíceis, certo? Você é penalizado no sentido, não é que você perde ponto, é que você deixa de ganhar pontos acertando uma questão fácil. Questão fácil vale mais pontos do que uma questão difícil, certo? Então, realmente levava mais tempo, mas se você tivesse um tempo ali extra tal para parar para pensar e tivesse o domínio bom de probabilidade de combinação, com certeza conseguiu garantir essa questão. E se não conseguiu, agora entende como funciona essa questão, sabe? Entendeu o padrão, que isso aqui é uma questão padrão. Quem é experiente em combinatórias sabe que esse tipo de questão aqui, que ele não diz onde vence, qual partida ele vai vencer, você tem que considerar com todas, certo? Existindo. Então, agora fica aí o aprendizado para vocês, né? Darem um gás aí no material, tranquilo? Então vamos lá, pessoal, agora para a questão número 3, certo? Que juntamente com a questão 2 foram uma das questões mais difíceis do ano de 2022, certo? Mas que eu também levei muito tempo para fazer. Mas vou estar passando para vocês aqui o raciocínio que eu utilizei na hora da prova, certo? Vamos lá. Cadê? Em um jogo de bingo, as cartelas contêm 16 quadrículas dispostas em linhas e colunas, ou seja, muita gente não se ligou nisso aqui e já perdeu tempo contando quantos quadradinhos tinham aqui, certo? Mas vamos lá. Não também que isso fosse importante. Tem questões que seriam, né? Mas aqui já é bom a gente ir grifando as partes importantes, certo? Na primeira rodada, um número é sorteado aleatoriamente dentre os 50 possíveis. Em todas as rodadas, o número sorteado é descartado e não participa do sorteio das rodadas seguintes, certo? Caso o jogador tenha em seu cartela o número sorteado, ele assinala na cartela. Ganha o jogador que primeiro conseguir preencher 4 quadrículas que formam uma linha, uma coluna ou uma diagonal, conforme os tipos ilustrados. Ele ilustra aqui os tipos que podem formar um ganhador, certo? O jogo se inicia e nas 4 primeiras rodadas foram sorteados os seguintes números: 3, 27, 40, 3, 27, 7 e 48. Ao final da quarta rodada, somente Pedro possui uma cartela que continha esses 4 números sorteados, sendo que todos os demais jogadores conseguiram assinalar no máximo um desses números de sua cartela. Observe na figura 2 o cartão que Pedro, após suas primeiras 4 rodadas, certo? Ou seja, na quarta rodada, Pedro tinha os 4 números que foram sorteados: 3, 48, 27, 7, certo? Então, a primeira análise que a gente tem que fazer aqui é a seguinte: tinham 50 números possíveis, certo? E depois que o número é sorteado, ele era descartado. Se já foram sorteados 4 números, então 50 menos 4, eu tenho ainda 46 números para serem sorteados, certo? Então vamos lá. O jogo se inicia. Tal, a probabilidade de Pedro ganhar o jogo em uma das 2 próximas rodadas é, certo? Qual a probabilidade de Pedro ganhar em uma das próximas rodadas? Nas 2 próximas rodadas. Ó, perceba que ele estava na quarta rodada, certo? Rodada. Então a gente ia para a quinta rodada. Na quinta rodada, Pedro pode simplesmente de cara já sair o 12, né? Ele pode ser sorteado número 12 e ele já ganha de cara. Então, dos, meu, dos meus 46 números possíveis, eu tenho a possibilidade de 1/46. Ou seja, do número 12, que é um número, né? O número 12, um dentre esses 46 números serem sorteados, certo? Isso é uma possibilidade. Então, vamos colocar aqui na quinta rodada, a probabilidade de sair o número 12 é um dentre os 46 números restantes, certo? Dentro aquela bolinha do Bing que gira, né? Então vamos lá. Qual a outra possibilidade de sair o número 11? Opa, aqui apertando o negócio. Sai o número 11 e 19. E de sair o número 5 e 45, certo? Então vamos lá. Só que o número 12,
que ele não necessariamente também precisa sair na quinta rodada. Ele pode sair na sexta rodada, certo? Concorda comigo? O que é que acontece? Vamos supor que na quinta rodada foi sorteado o número 46 e na sexta rodada foi sorteado o número 12. Perceba que Pedro continua ganhando dessa forma. Ou seja, o que é que acontece? Basicamente eu vou ter 45, no caso aqui vai ser 45 números dentre os meus 46 para serem sorteados, e depois um dentre meus 45 números para serem sorteados, ou seja, aqui eu tenho 45 números sem ser o 12, que não me interessam, que tem a probabilidade de serem sorteados na quinta rodada, certo? Vou mudar minha cor aqui, da minha cor aqui, 45 que eu não quero, certo? Que isso aqui é justamente o que pode acontecer na quinta rodada, certo? Que não necessariamente ele precisa ganhar na quinta rodada. Se a questão fala aqui que é que ele ganhe uma das duas próximas rodadas, na quinta rodada pode sair um número que não é o 12 e na sexta rodada sai o número 12, né? Ou seja, na quinta rodada pode sair 45 números que não são, não está incluso 12 nisso aí, sobre os 46 números totais, né, que tem para serem sorteados. E na sexta rodada sai justamente o 12, que é o que a gente apresenta por um, que é uma possibilidade de sair o número 12, né, dentre os 45 números que me restam. Ou seja, isso aqui é uma possibilidade de 45 sobre 46 vezes 45. Concordo? Aí, quais vão ser as outras possibilidades, Felipe? As outras possibilidades vão ser, primeiro ser sorteado o 11 na quinta rodada e o 19 na sexta rodada, certo? Ou então o 19 na quinta rodada e o 11 na sexta rodada, certo? Assim, a mesma coisa vale para o 5 e 45. Ser sorteado o 5 na quinta rodada e o 45 na sexta, ou o 45 na quinta e o 5 na sexta. Perceba que aqui temos uma possibilidade, aqui duas possibilidades, aqui três e aqui quatro, certo? Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Perceba que aqui eu vou ter qual a possibilidade de um ser sorteado na quinta rodada? Um dentre meus 46 números. E do 19 ser sorteado na sexta rodada. E perceba que eu multiplico. Então, um dentre os 45, certo? Então, perceba que isso aqui, esse termo de 1 sobre 46 vezes 1 sobre 45, vai se repetir para cá. Qual a possibilidade de o 19 ser sorteado na quinta rodada? 1 sobre 46. E do 11 ser sorteado na sexta rodada? 1 sobre 45. A mesma coisa vai valer para cá e para cá, certo? Ou seja, aqui eu vou ter repetindo 4 vezes 1 sobre 46 vezes 1 sobre 45, certo? Ou seja, eu vou ter sobre 45, só está o 5. 4 sobre 46 vezes 45. Então, ou vai acontecer esse caso, ou esse caso aqui, que é o do 12, certo? Então, a gente vai somar 45 sobre 46 vezes 45, mais 4 vezes sobre 46 vezes 45. Por que você está somando esses dois casos, Felipe? Porque perceba, o primeiro caso que a gente analisou foi quando a gente só teria 5 rodadas. 5 rodadas seria que justamente, por exemplo, como já tiveram 4, dado 3 do 48, dado 27 do 7, já tiveram 4. Então na quinta rodada seria quando seria sorteado o 12 e ele ganharia automaticamente, certo? Quando eu, quando a questão fala que podem ter duas rodadas para poder ter a possibilidade, tipo, que ele quer que Pedro ganhe de uma das duas próximas rodadas, então Pedro pode tanto ganhar na quinta como na sexta. Então essa probabilidade aqui é a probabilidade de Pedro ganhar na sexta rodada, só que só para o número 12, e essas possibilidades aqui são para Pedro ganhar na sexta rodada também, só que contando a possibilidade dele fazer na diagonal ou na vertical aqui, certo? Então vamos lá. 45 sobre 46 vezes 45 mais 4 sobre 46 vezes 45. Perceba que eu tenho uma soma de frações de mesma base. Então eu repito a base, que é 46 vezes 45, e somo os numeradores, né? 45 mais 4 dá 49. Então perceba que agora eu vou ter aqui, ó, pra gente, 49
sobre 46 vezes 45 maneiras de Pedro ganhar na sexta rodada, certo? Nas duas próximas rodadas, ou seja, então eu vou pegar a maneira que Pedro tem de ganhar na quinta rodada, que é 1 sobre 46, mais a maneira que tem de Pedro ganhar só na sexta rodada, que seria de 49 sobre 46 vezes 45. Aí agora, como a gente já tem a resposta da gente que é isso, a gente vai procurar a alternativa, né? Que no caso aqui seria a alternativa letra E, que é 1 sobre 46 mais 49 sobre 46 vezes 45, certo? Então vamos lá para a próxima questão. O que é que a próxima questão vai falar? Essa próxima questão, ela é uma questão muito famosa de probabilidade, que já caiu inclusive, salvo engano, no ano de 2018, que eu coloquei também nessa listinha essa questão desse ano para a gente resolver. E o que é que ela fala, basicamente? Ela vai falar, por exemplo, aqui que tem uma caixa que contém 3 bolas amarelas, 7 verdes, e outra caixa que tem 5 bolas amarelas e 5 bolas verdes, certo? Só que ele vai tirar a caixa, uma bola de uma caixa e colocar na outra caixa, certo? E vai perguntar pra gente qual vai ser a probabilidade de tirar uma determinada cor de bola depois desse procedimento. Que no caso ele vai falar, após esse procedimento, a probabilidade de extrair uma bola amarela da caixa 2 é igual a... Então, a primeira coisa a se fazer é a gente separar aqui a caixa 1 e a caixa 2, certo? Vou colocar aqui pra gente. Na caixa 1, eu vou ter 3 bolas amarelas e 7 bolas verdes, certo? E se botar aqui da caixa 2 separado, vou ter 5 bolas amarelas e 5 bolas verdes, certo? Tranquilo, Felipe. Separei aqui uma caixa da outra. O que é que eu faço agora? Se ele quer saber a probabilidade da gente tirar da caixa 2 uma bola amarela, então o que é que acontece? Quando eu for pegar uma bola na caixa 1, eu posso tirar tanto uma bola amarela como uma bola verde, concorda? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou calcular a probabilidade dele tirar uma bola amarela na caixa 1 e colocar na caixa 2 e em seguida tirar uma bola amarela da caixa 2 e depois eu vou calcular a probabilidade dele tirar uma bola verde da caixa 1, botar na caixa amarela e em seguida tirar uma bola amarela da caixa 2. Então vamos lá, vamos colocar isso aqui em prática, certo? Qual a probabilidade dele tirar uma bola amarela da caixa 1? É de 3 sobre 10, certo? Supondo que eu peguei essa bola da caixa 1, essa bola amarela da caixa 1 e coloquei na minha caixa 2. Eu passo, ao invés agora de eu ter 5 bolas amarelas, eu vou ter 6 bolas amarelas, né? E 5 verdes, concorda? Então nessa minha primeira suposição aqui, que eu peguei uma bola amarela da caixa 1, quando eu for retirar uma bola amarela da caixa 2 agora, eu vou ter 6, né? Eu vou ter 6 opções, 6 maneiras de pegar uma bola amarela da caixa 2 sobre o total, que é 6 mais 5, que é de 11. Então, eu preciso tirar uma bola da caixa 1 e depois tirar uma bola da caixa 2, por isso que essa é uma multiplicação, certo? Então, vamos calcular aqui a probabilidade dessa minha primeira opção, que seria eu pegando uma bola amarela da caixa 1, inserindo na caixa 2 e logo em seguida tirando uma bola amarela da caixa 2. Ficaria 3 vezes 6, que é 18, sobre 10 vezes 11, que é 110, certo? Agora, Felipe, você disse para mim que a gente tem que calcular todas as possibilidades. E agora, como eu faria se eu não tivesse pego na caixa 1 uma bola amarela? Simples. O segundo caso, quando eu não pego uma bola amarela, seria se eu pegasse uma bola verde, certo? Então, qual é a probabilidade de eu pegar uma bola verde na caixa 1? É de 7 sobre 10, certo? Pronto. Admitindo agora que eu peguei uma bola verde na caixa 1 e coloquei na caixa 2, a caixa 2 que antes tinha 5 bolas amarelas e 5 verdes, vai passar agora a ter 5 amarelas e 6 verdes, concordam? Então, qual é a probabilidade agora de eu tirar uma bola amarela da caixa 2, sabendo que agora tem 6 vezes? Aí eu tenho a probabilidade de tirar de 5, né? Porque agora eu só tenho 5 amarelas, sobre o meu total, que são de 11 bolas, certo? Então, a gente vai tirar a bola da caixa 1 e depois da caixa 2. Por isso é da multiplicação, certo? Aí agora a gente vai ver a probabilidade resultante aqui, que é de 7 vezes 5, 35, sobre 10 vezes 11, é de 110, certo? Então perceba que
Ou eu vou retirar uma bola amarela da caixa um e colocar na caixa 2 e em seguida retirar uma bola amarela da caixa 2. Ou eu vou retirar uma bola verde da caixa um, colocar na caixa 2 e depois tirar a bola amarela da caixa 2. Então, ou vai ser essa, ou vai ser essa. Se eu estou usando o conectivo ou, eu vou somar, né? Então eu vou ficar aqui com 18 sobre 110 mais 35 sobre 110, que vai dar igual a 53 sobre 110. Certo, pessoal? No caso aqui a gente fica com alternativa letra C. Então vamos lá, pessoal, para a questão 5 agora, certo? Um dos grandes desafios dentro de empresas, só um minutinho aqui, é manter um bom desempenho de seus colaboradores. Para isso, a motivação se torna um fator essencial para o alcance de bons resultados. Nesse sentido, algumas empresas e organizações utilizam como estratégias de incentivo à premiação, com pacotes de viagem para os funcionários com melhor desempenho. Em uma determinada empresa que utiliza essa estratégia de premiação, 9 mulheres e 7 homens se destacaram. Como prêmio pelo bom desempenho, vão ser sorteados entre eles duas viagens para San Andrés, uma ilha paradisíaca localizada no Caribe colombiano. A probabilidade de serem sorteados dois funcionários distintos, sendo um homem e uma mulher, é. Então vamos lá. O que é que acontece aqui? Ele diz pra gente que o grupo é formado por 9 mulheres e 7 homens, certo? E que vão ser sorteados dois funcionários distintos, sendo um homem e uma mulher, certo? Então como é que a gente faz isso? Se a gente vai pegar nosso total, certo? Total que eu vou ter aqui vão ser é, 9 mulheres, 9 mulheres, certo? Mais 7 homens, certo? Então aqui eu vou ter 16 pessoas. 16 pessoas, certo? Aí o que é que acontece? Novamente a gente vai misturar barra acrescentar na questão de probabilidade, né, o assunto de combinação. Por quê, Felipe? Porque ele falou para mim que dois funcionários vão ser sorteados entre o total de funcionários, certo? E só depois ele colocar a condição. Então, relembrando aqui a questão de probabilidade, são os fatores favoráveis, né? O meu grupo favorável sobre o meu grupo total. Então, qual é o meu grupo total? O total seria quando eu escolhesse duas pessoas dentre as 16. Como a ordem não importa, se eu escolher a primeira mulher ou o homem, o primeiro homem ou a mulher, a ordem não importa, porque os dois vão ser escolhidos de qualquer maneira, certo? Então vamos fazer uma combinação. Combinação de 16, que é meu total, e dentro desses meus 16, dentro dessas 16 pessoas eu vou escolher duas, certo? Então 16 vezes 15 sobre 2 vezes 1. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 vezes 5 é 40, fica o 0. 8 vezes 1 é 8, com 4 fica 12. Então, é uma combinação de 16, 2 a 2, tem como resultado 120, certo? Vou mudar aqui a cor agora. Então, isso aqui é o meu total, que é justamente esse carinha aqui, certo? Só o que é que ele pediu? Ele pediu pra gente escolher uma mulher e um homem. Então, quantas possibilidades eu tenho? Quantas mulheres eu posso escolher? Qual a possibilidade que eu posso colocar para as mulheres, né? Por exemplo, se eu tenho aqui um grupo de 3 mulheres, Larissa, Laís e Ellen. Quantas pessoas diferentes eu posso escolher nesse meu grupo de três mulheres, 3 pessoas, né? Então, se eu tenho 9 mulheres, posso escolher 9 pessoas diferentes. E no meu grupo de homens, 7 pessoas diferentes. Só que eu preciso escolher 9 mulheres e 7 homens. Então, usando a conjunção i, eu preciso multiplicar, que isso aqui vai dar 63. Aí você pode falar assim: ah, Felipe, mas eu não entendi. Não entendi como é que eu fiz, como é que eu selecionei essas minhas mulheres, certo? Basicamente, o que eu fiz aqui foi uma combinação, certo? Dentre o meu total do grupo de mulheres, que eram 9, eu queria escolher apenas uma. Então, eu fiz uma combinação de 9 1 a 1, cujo resultado é 9, certo? A mesma coisa para os homens. Como eu tinha um grupo de 7 homens, fiz uma combinação de 7 e queria escolher apenas um homem. Então, combinação de 7 1 a 1. Coloco o 7 aqui, certo? Então, como eu tenho que escolher uma mulher e um homem,
9 vezes 7, 63, certo? Isso aqui vai dar igual a 63. Então perceba que tinha duas maneiras para fazer essa análise, certo? Essa aqui seria a maneira mais rápida. Então, agora nada mais é que a gente aplicar na fórmula de probabilidade, né? Que são os casos favoráveis, ou seja, 63 casos sobre 120 casos, certo? Que era o meu total. Outra análise que vocês poderiam ter feito é, como o meu total de casos tinha dado 120, o denominador da resposta teria que ser algum múltiplo de 120, né? Então não podia ser esse cara, não podia ser esse cara, não podia ser esse cara, né? Só podia ser ou esse, certo? Só, no caso aqui, simplificando, eu ficaria com, simplificar aqui por 3, ficaria com 21 sobre 40. Chegando aqui, a resposta que é letra D. Certo, pessoal? Então, pessoal, essa questão 6 aqui é mais um modelo de questão de probabilidade, onde vocês vão ter que desenhar. Opa, passei aqui sem querer. Mas é onde vocês vão ter que desenhar o que a gente chama de árvore aqui, que é o quê? Basicamente, quando a gente pega, por exemplo, possibilidade de botar aqui a probabilidade disso aqui ocorrer é 0,4. Então, a de não ocorrer é x, tá entendendo? Então, esse caso aqui, ele vai seguir mais ou menos esse raciocínio. Mais para frente a gente vai ter um caso específico disso aqui para ficar melhor para vocês analisarem, certo? Então, vamos lá. Carros que saem da cidade A rumo a alguma das cidades turísticas E, F, G, que são essas três aqui, fazem caminhos diversos, passando por pelo menos uma das cidades B, C e D, apenas no sentido indicado pelas setas, como mostra a figura. Os números indicados nas setas são as probabilidades dentre esses carros de se ir de uma cidade a outra. Nesse cenário, a probabilidade de um carro ir de A a F é. Então, eu, ele quer que a gente descubra a probabilidade de um carro sair daqui e chegar até aqui. Aí, como é que a gente faz? A gente vai olhar os caminhos. Eu não sei se vocês sabem, mas já viram, tem uma questão do Enem que ele diz que o cara está na entrada, ele vai estar na entrada e ele quer chegar até um determinado parque e coloca caminhos para chegar lá, só que nesses caminhos tem outros eventos ocorrendo e ele quer saber a probabilidade exata do cara chegar até lá, certo? Essa questão vai ser mais ou menos isso, tá entendendo? A gente vai pegar a probabilidade do cara acertar o caminho até F. Então, para eu ir de A, se eu quero ir de A até F, como é que eu posso fazer? Qual é a primeira opção? Vou colocar aqui a primeira opção. Seria eu ir de A até C e depois ir de C até F. Concorda? Qual seria a segunda opção? Aqui seria eu ir de A até B e ir de B até C e ir de C até F. Concorda? Vamos ver aqui se tem mais alguma. Terceira possibilidade seria eu ir de A para B e de B para D e de D para F. Perceba que agora a gente não tem mais nenhuma combinação com relação a isso, certo? Que seria mais ou menos o caso da questão também do Enem. Opa, porque no caso da questão do Enem, o que é que acontece? Basicamente, se você tira aqui esse amarelo vai ficar muito ruim para vocês enxergarem, mas você iria sair desse ponto. Quando chegasse aqui, teria um primeiro impasse, né? Que teria uma certa probabilidade para seguir para cá, outra para cá. Só que no fim, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer isso. Então, no fim, você tem que somar a probabilidade dele ter seguido para cá ou para cá. Nesse caso, você tem que somar a probabilidade, essas três possibilidades, né, que a gente achou. Somar esse, mais esse, mais esse. Então, vamos lá. Começar a calcular aqui a probabilidade resultante, certo? Nesse primeiro caso aqui, qual a probabilidade de eu ir de A para C? É de 20%. Tá entendendo? E perceba que se aqui é de 20%, aqui tem que ser o que falta para 100% de A para B, que é 0,8. Tá entendendo? Esse é o pensamento do que a gente chama de árvore. Então, para eu ir de A para C é 0,2, certo? E para eu ir de C até F é 0,6. Então, fica de 0,2 A para C e de C para F, que é de 0,6, né? Por que que eu falo I? Porque eu vou multiplicar aqui, certo? Então, 0,2 vezes 0,6 vai dar 0,12. Concordo? Então, vamos lá para a próxima agora. Para eu ir de A até B, 0,8. E multiplica I de B até C, 0,1.
0,1. E de C até F, 0,6. Certo? 0,8 vezes 0,1 é 0,08. 0,08 vezes 0,6, 0,8 vezes 0,6 vai dar. Agora vamos fazer aqui, 6 vezes 8, 48, vai 4, 6 vezes 0 é 0 com 4. Então, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 0,048. Eu faço assim para não ter perigo de me atrapalhar nas casas, certo? Tem uma dica para vocês também. Então, 0,048, essa é a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade vai ser I de A para B, 0,8, I de B para D, 0,9, aqui ó, vezes 0,9, e I de D até F, que é de 0,3, né? Então, 0,8 vezes 0,9 vai dar 0,72, que faltou multiplicar aqui pelo 0,3, certo? Vou até colocar aqui embaixo, para ficar melhor para a gente. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 7, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. 2. Então, volto 4 casos. 1, 2, 3, 4. 0,216 a resposta. Então, perceba que eu já descobri a probabilidade final de cada um dos casos, certo? Desse primeiro caso é 0,12. Do segundo caso, 0,048. E do terceiro caso, 0,216. Como eu falei para vocês no início, ou vai acontecer o primeiro caso, ou o segundo, ou o terceiro, certo? Nos três casos eu vou sair de A e vou chegar em F. Então, eu preciso agora somar a probabilidade desses três casos, né? Já que eu falei que ou vai ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, conjunção ou eu somo, certo? Então, aqui eu vou ficar com 0,12 mais 0,048. A gente completa com zero aqui, certo? Mais 0,216. Fechou a soma. 6 com 8 dá 14, vai 1. 4 com 2 é 6, com 1 é 7, com mais 1 é 8, concorda? E 1 com 2 é 3. Então a resposta da gente vai ser de 0,384. Essa é a probabilidade do cara sair de A e ir até F, certo? Resposta letra E. Então vamos lá, pessoal. Questão 7, ela vai ser mais ou menos aquele mesmo caso que eu disse para vocês da premiação com a viagem, certo? Por quê? Porque perceba que aqui ele só mudou o objeto que ele está tratando, certo? Ele quer agora, ele vai dar para a gente um montante, que no caso vão ser essas cinco bolas, todas essas bolas 5 brancas, mais as duas pretas e as 3 verdes. Ele vai falar, suponha que 3 bolas sejam retiradas da urna de forma aleatória sem reposição, em valores aproximados, qual é a probabilidade de que as 3 bolas retiradas tenham a mesma cor? Então, primeiro a gente vai analisar o total, certo? Mais uma vez colocando aqui a fórmula da probabilidade, são os casos favoráveis sobre o total, certo? O que é que a gente vai fazer aqui? Suponha que 3 bolas sejam retiradas da urna, certo? Então ele quer que a gente agrupe de 3 em 3, certo? Então vamos lá, pegar o total de bolas. Eu vou ter 5 brancas, tá? PRA, 2 pretas, PRE e 3 verdes, certo? Então esse aqui é meu total. Perceba que eu vou ter 10 bolas no total, certo? 10 bolas. Só que eu preciso agrupá-las de 3 em 3, certo? Perceba que ele quer sortear 3 bolas. Então, como não, a sequência do sorteio não importa para mim, porque as 3 vão ser sorteadas, eu vou fazer uma combinação. Uma combinação de 10, 3 a 3. Assim eu garanto que eu estou analisando todo o grupo e sorteando 3, certo? Então, 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 vezes 2 vezes 1, certo? Corto 9 com 3 aqui, resta 3. E o 8 com 2, restando 4, certo? 10 vezes 3 dá 30. 30 vezes 4, 120. Concordam? Então vamos lá. Isso aqui é o meu total, certo? Só que ele quer fazer com a gente uma análise mais minuciosa. Por quê? Porque ele disse pra gente que quer sortear 3
bolas de mesma cor. Vou botar aqui bolas da mesma cor, certo? Perceba, eu tenho como tirar 3 bolas brancas? Tenho, porque tem 5 bolas brancas. Então eu tenho como tirar 3, certo? Eu tenho como tirar 3 bolas pretas? Não, porque ele só tem 2 bolas pretas. Então como é que eu vou tirar 3 bolas pretas, né? Não tem como. Então esqueça as bolas pretas, certo? E eu tenho como tirar 3 verdes? Tenho como tirar 3 vezes, né? Se eu tenho só 3 vezes o meu montante, então tem como eu tirar essas 3, certo? Tem uma probabilidade de eu tirar isso. Daí, Felipe, como é que eu calculo isso agora? A gente vai calcular da mesma maneira que a gente fez na questão da viagem lá dos funcionários. Como assim? Por exemplo, eu vou fazer uma combinação, certo? Porque se eu vou tirar 3 bolas brancas dentre as minhas 5, não importa a sequência, a cor é a mesma, certo? Então eu vou fazer uma combinação. Combinação de 5 para tirar 3, certo? Porque é o que me interessa. Se eu quero tirar 3 bolas de mesma cor, eu tenho que analisar um montante que favorece com que esse meu caso seja cumprido. Então, qual é o montante que favorece com que esse meu caso seja cumprido? O montante que todas as bolas são brancas, que no caso são as 5 bolas brancas, certo? Então, dentre essas minhas 5 bolas brancas, eu quero retirar 3. Então, 5 vezes 4 vezes 3 sobre 3 vezes 2 vezes 1, certo? Corto 3 com 3, 4 com 2 aqui, ó, sobra 2, 5 vezes 2 é 10. Então, eu tenho 10 casos que consigo retirar essas bolas brancas, certo? E no caso aqui, para retirar as bolas verdes, eu posso fazer uma combinação de 3 a 3, né? Então, que eu só tenho uma possibilidade de fazer, de tirar as 3 a 3, né? Ou de fazer uma combinação 3 a 3, que no caso a resposta é essa aqui, ó. Ou seja, ou eu vou retirar as minhas bolas brancas, né? Ou então vou retirar as verdes. Então, meu sorteio vai ser de brancas ou de verdes, certo? Então, eu somo a, a combinação de 10 aqui, né, das brancas, com a que resultou em 1, que são das verdes. Então, 10 mais 1 igual a 11. Perceba que os casos favoráveis agora são 11 e os casos totais são 10. Então, já posso fazer a minha probabilidade, né, que é de 11 sobre 120. Aí, o pulo do gato agora, como ele quer um valor aproximado, como é que eu faria? Eu, Luiz Felipe, faria essa questão. Eu aproximaria esse carinha aqui para 10, vendo que estão um pouco distantes aqui, né, da outra, colocaria 10 sobre 120, certo? Cortaria isso aqui com isso aqui e ficaria com a resposta de 1 dividido por 12. Sabendo que 1 dividido por 10 é 0,1, que é mais ou menos 10%, 1 dividido por 12 tem que ser menor do que 0,1, concorda? Ou seja, menor do que 10%. Beleza, Felipe. Mas eu tenho aqui 7,44, 8,33, 9,17, que são menores que 10%, certo? Porém, é, ele não pode ser tão menor assim. Por quê? Porque se 1 dividido, exemplo, por 20, vai dar aqui 0,05, certo? Ou seja, 5%. Um número entre... Essa análise é mais complicada, mas um número, por exemplo, entre 10 e 20, ele vai ter que ficar mais próximo dos 5%. Então, de cara aqui eu já iria em letra C, certo? Para marcar, para ser mais alto. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer essa continha aqui, mais demorada, que vai sair na resposta do mesmo jeito, certo? Vamos lá, pessoal. Questão 8 aqui. Questãozinha, acho que todo mundo também já deve ter penado para fazer essa questão, né? Mas vamos lá. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de o motorista perceber uma placa de anúncio é de 1/2. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de o motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é. Então, pessoal, essa questão aqui
ela é uma questão de probabilidade inversa. Como assim? Quando fica mais fácil de você calcular é o seu total, que é um, menos o que não pode acontecer, do que você calcular os casos favoráveis. Por quê? Porque ó, pode perceber que ele fala que a maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse de 99%, ou seja, pode perceber uma, duas, três, quatro, então ficaria infinito. Então o que é que acontece? Se a probabilidade de perceber, vamos chamar Pzão Pzinho, a probabilidade de perceber é de um meio, a probabilidade de não perceber, ou seja, Pzão NP, probabilidade de não perceber é igual ao meu total, que é 100%, menos a probabilidade de perceber, né? Ou seja, fica que a probabilidade de não perceber é de um meio também, né? Se eu tenho 100% menos 50%, vai dar 50%, certo? Então, isso aqui é a probabilidade de não perceber. Só que perceba, ele quer que a probabilidade de perceber seja de 99%. Então, a probabilidade de não perceber tem que ser igual a quanto? A 1 sobre 100, certo? Ou seja, 1%. Então, 1 meio elevado a n. Por que 1 meio elevado a n? Porque a minha probabilidade de não ver um determinado número de placas, já que ele quer saber a quantidade mínima de placas a serem instaladas, certo? Para que a minha probabilidade de não perceber uma placa seja igual a 1%, é isso que a questão está dando. Ele está pedindo a probabilidade de eu ver uma placa, certo? É de pelo menos uma placa, sabendo que a probabilidade é 99%. Ele já dá a resposta para a gente, ele só quer saber a quantidade. Então, implicitamente, ele disse aqui que a probabilidade de eu não ver uma placa é de um meio também, certo? E essa probabilidade tem que ser inferior a 1%. Ou seja, a probabilidade de eu não ver as placas é de um meio, elevado a n, a quantidade de placas, certo? Tem que ser menor do que 1%, certo? Então, como é que eu resolvo, Felipe, essa desigualdade? Basicamente, o que você vai tentar fazer aqui é colocar esse carinha nesse formato aqui, de um meio elevado a x, para que depois eu iguale os expoentes, certo? Então, meio elevado a n é aproximadamente, né? No caso aqui, e no caso tem que ser menor do que 1%, só que 1% é aproximadamente igual a um meio elevado a sétima. Perceba que um meio elevado a sétima nada mais é do que um meio sobre 128. Só que, como a gente está falando de uma desigualdade, então um meio vai passar a ser menor do que 1 sobre 100 só quando no meu denominador aparecer um cara maior do que 100. Tá entendendo? Vamos fazer uma análise mais devagar aqui, porque acredito que alguns de vocês não devem ter entendido, mas basicamente o que eu estou querendo dizer é o quê? É que 1 sobre x só vai ser menor do que 1 sobre 100, né? 1 sobre 100, para quem não sabe, é 0,01, certo? Isso aqui é 1 sobre 100, porque quando você multiplica por 100, eu ando duas casas, né? Então volta a ser 1. Então, 1 sobre x só vai ser menor do que 1 sobre 100 quando eu botar aqui embaixo x um valor maior do que 100, exemplo. No caso aqui, se eu colocar 1 sobre 200, entendeu? Então, eu vou pegar meu 1 sobre 100, que a resposta é 0,01, e vou estar praticamente dividindo por 2, então vai ficar 0,005. Tá entendendo? Então, isso aqui deu um valor menor do que 1 sobre 100, que é justamente o significado dessa desigualdade. Eu quero que esse lado seja menor do que 1 sobre 100. Então, eu tenho que o meu n ele tem que ser menor do que 7. E o primeiro número inteiro menor do que 7, né? Porque não tem como eu ter 6,5 placas, né? Como é que eu vou ter 0,5 placas? Ah, bota aí 6 placas ao longo da estrada e bota aqui 0,5 placas, né? Bota aqui. Então, não faz sentido. Então, o primeiro número inteiro menor do que 7 é 6. Então, a gente fica aqui com essa resposta. Perceba que o segredo da gente tá justamente a gente não analisar isso aqui, ó, de que quando ele fala pelo menos uma placa que a gente não sabe a quantidade, fica muito difícil da gente fazer uma análise. Imagina se eu fosse saindo contando, fazer o teste aqui para ver se ia dar esse 99%, né? Ia ficar muito mais complicado do que você fazer a probabilidade inversa.
Se você já sabe que a probabilidade de ver é de 1/2, então a de não ver também seria de 1/2, né? E se a de ver ele diz que a resposta tem que ser 99%, a de não ver tem que ser de 1%. Então, 1/2, que é a probabilidade de eu não ver, elevado à quantidade de placas, n, teria que ser menor do que esse meu 1%, certo? É essa análise que a gente tem que ter para poder fazer essa questão. Assim como essa análise também que a gente tem que ter para fazer outras questões de probabilidade inversa, certo? Então vamos lá, pessoal, questão 9. Eu tentei trazer aqui uma questão também envolvendo análise combinatória, só que agora, em vez de a gente usar combinação, a gente vai ter que usar arranjo. Vou explicar para vocês o porquê, certo? Então vamos lá. Uma urna contém 5 bolas idênticas, numeradas de 1 a 5. 4 bolas serão retiradas 1 a 1, aleatoriamente, dessa urna e enfileiradas em uma canaleta da esquerda para a direita, na ordem da retirada, formando um número de 4 algarismos. A probabilidade de que o algarismo das unidades seja o maior de todos os algarismos desse número é igual a... Então, o que é que acontece? A gente vai ter aqui um número de 4 algarismos, certo? E ele quer que o número que entre aqui seja o maior de todos. Sabendo que nós temos 5 bolas enumeradas, certo? 2, 3, 4 e 5. O que é que acontece? Opa, de novo. Basicamente, aqui eu vou precisar, no meu primeiro caso que a gente vai analisar, vamos botar aqui o primeiro caso, eu vou considerar como se nesse lugar aqui a bola de número 5 ocupasse, né? No algarismo das unidades ficasse aqui a bola de número 5. Só o que é que acontece, pessoal? Por exemplo, se eu sortear primeiro 2, 3 e 4, depois 4, 3 e 2, e aqui no fim, mesmo assim tivesse fixado assim o 5, eu não teria um número diferente, aqui eu teria 2.345 e aqui embaixo 4.325. Então perceba que eu estou falando basicamente que a ordem importa dos números. A ordem dos números vai provocar a criação de um novo algarismo. Então eu preciso aqui calcular um arranjo, certo? Sabendo que eu já fixei uma bola aqui no fim, ou seja, na minha contagem o 5 não vai contar, eu vou fazer de um arranjo para colocar 3 algarismos. Perceba que eu tenho 3 tracinhos, então de 4, tenho 4, né, que eu tenho 4 bolas disponíveis para selecionar 3 bolas do meu algarismo, que tem, teoricamente tem 4, mas o espaço já está ocupado pelos 5, então eu tenho que selecionar 3 algarismos, ou seja, eu vou fazer um arranjo de 4, 3 a 3, certo? Que vai dar 4 fatorial sobre 1 fatorial, né? Que é igual, que é 4 menos 3 fatorial. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3, que é 12 vezes 2, que é 24. Então, vai dar 24 aqui a minha resposta, certo? Só, pessoal, que aqui é um caso favorável. Lembre que a gente tem que botar os casos totais sobre o favorável. Estou primeiro fazendo essa análise com vocês dos casos favoráveis para depois a gente fazer a análise geral. Qual seria o outro caso agora, Felipe, que eu teria? Caso vou botar até aqui, segundo caso. Para a construção de um algarismo de para a construção de um número de 4 algarismos e esse aqui ser o maior, agora eu teria a probabilidade dele ser o 4, tá entendendo? Ou seja, eu fixo o 4 aqui. Lembrando que a gente já considerou um algarismo em que o 5, né, que é o algarismo das unidades, fosse o maior e a gente considerou como sendo 5. Então agora eu também continuo desconsiderando 5 e vou fazer como se apenas tivesse esses 3 carinhas aqui. Então, esses 4 carinhas, desculpa. Então, se eu tenho só esses 4 carinhas e eu fixei o 4 aqui, eu só vou ter esses 3 aqui agora para mexer. Então, se eu só tenho 3, o 3, o 2 e 1 para mexer, perceba que para eu fazer uma alteração entre esses 3 caras, eu estou falando de que de uma permutação de 3 fatorial, certo? Então, o que é que acontece? Eu vou permutar esses caras, né? Que a permutação de 3 é igual a 3 fatorial. 3 fatorial é 6, certo? Como esses caras só vão se trocar entre si para gerar um novo número, então é só fazer a permutação de 3, 3 fatorial é igual a 6, sabendo que o 4 está fixado no algarismo das unidades, né? Porque a unidade ela tem
tem que ter o maior algarismo possível, certo? Então, esse caso aqui é outro caso favorável. Certo, Felipe. Mas aí como é que eu faço agora para saber o número de casos totais? Como a gente está falando de um arranjo, eu sei que tem 5 números disponíveis, né? 5 algarismos de 1 a 5. Então, eu vou continuar fazendo meu arranjo, vou analisar meu total, fazendo meu arranjo de 5 algarismos disponíveis, selecionando 4, né? Porque se ele fala que a probabilidade, cadê? Formando um número de 4 algarismos, então eu tenho que organizar do meu total disponível dos 5, eu vou querer selecionar 4, né? Então, fazer um arranjo de 5, 4 a 4, nada mais é do que 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial, né? Que vai dar 5 sobre 1. 5 fatorial sobre 1 fatorial, né? Que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vai dar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Tá? Pessoal, tá coincidindo, nem toda vez vai dar 120 o total não, certo? Então, o que é que acontece? Como eu vou ter esse caso aqui, que o 5 vai estar fixado, e vamos ter 4 algarismos para selecionar 3, ou eu vou ter o caso no que o 4 vai estar fixado e vou ter 3 algarismos para permutar entre si, então eu vou ter esse caso ou esse. Então eu vou ter, como eu estou usando conectivo, eu vou somar as duas probabilidades possíveis, né? 24 mais 6 dá 30. E vou colocar sobre o meu total, né? Sabendo que a probabilidade é o favorável sobre o total, vai ser igual a 30 sobre 120, né? Vai dar 1 sobre 4, dividindo tudo por 30, né? Ficando aqui com letra D, certo, pessoal? Então vamos lá, pessoal, para a questão 10, certo? Escolhi essa questão porque é uma mistura de probabilidade com conjuntos. Acredito que é algo novo, além de ser algo que exige um pouco mais de domínio dos dois conteúdos, certo? Então, trouxe aqui para servir de aprendizado para a gente, certo? Vamos lá, opa, vamos lá resolver essa questão agora. A probabilidade de uma criança contrair a doença A ou a doença B é 0,8 e a probabilidade dessa criança contrair a doença A e a doença B é 0,1. Sabendo que a probabilidade dessa criança contrair a doença A é o dobro da probabilidade de contrair a doença B, então a probabilidade dessa criança contrair apenas a doença A pô, é colocar para cá, pegar aqui uma caneta, vamos lá. Desenhar a primeira informação que o texto passa para a gente. Desenhar aqui o conjunto A e o conjunto B, certo? A e B. Então, quando ele fala para a gente A ou B, está falando justamente da união, certo? Ou seja, A união B. Lembrando conjunção. Ou a gente soma. Aqui, ó, soma. Então, ficaria A mais B, certo? Isso aqui tudo. Depois ele fala pra gente a probabilidade dessa criança contrair a doença A e a doença B é de 0,1. Então, a segunda situação que o texto informa pra gente seria contrair a doença A e a doença B. Como é que ele contrai a doença A e a doença B ao mesmo tempo, né? Na interseção, certo? Ou seja, interseção de A com B, certo? É, então, perceba que a gente está falando só dessa parte do meio. Aí, sabendo que a probabilidade dessa criança contrair a doença A é o dobro da probabilidade de contrair a doença B, então a probabilidade dessa criança contrair apenas a doença A, tá aqui apenas, né? Isso aqui desconsiderem, tá? Mas apenas a doença A é. Então vamos lá. Lembrando, como é que uma criança contrai a doença A? Quando ela se encontrar totalmente inserida ou inserida dentro do círculo de A, né? E como é que a criança contrai a doença B? Quando estiver inserida no círculo de B, certo? Quando a gente fala de conjuntos. Então, quando eu juntar esses dois círculos, A com B, olha o que é que eu vou ter aqui. Prestem atenção. Vou ter o pessoal que está dentro de A aqui e o pessoal que está dentro de B aqui. Só que perceba o que é que aconteceu aqui. Acabou que eu contei essa parte interna, a interseção entre eles, duas vezes, certo? Duas vezes. Ou seja, tenho aqui uma duplicidade, certo? Concordam comigo? Então, o que é que acontece? Agora é que vem a sacada da questão.
que é que eu percebo? Que se eu tenho isso aqui, como é que eu chego nesse caso? E para eu chegar nesse caso, nada mais é do que eu pegar o caso em que eu junto A com B e subtrair desse caso aqui, subtrair uma interseção. Aí eu vou ficar com esse caso aqui, em que eu tenho A e B e conto a interseção apenas uma vez, certo, gente? Então, como é que eu vou proceder aqui agora? Vou transformar isso tudo numa equação. Então, como é que eu vou fazer? A probabilidade do primeiro caso, no caso que é A união B, certo? É igual a probabilidade de A, certo? Mais a probabilidade de B, certo? Isso tudo, depois eu vou subtrair a probabilidade de A e B, certo? Ou seja, estou falando que esse cara aqui é igual a esse cara, mais esse cara, menos esse carinha aqui, certo? Como mostrei para vocês, é um fato, é uma coisa verídica, né? Porque acaba que a gente conta a parte interna duas vezes. Então, agora é só a gente substituir por números. 0,8 é igual a quem é a probabilidade de A. Ele fala aqui que a probabilidade de contrair a doença A é o dobro da probabilidade de contrair a doença B. Então, se eu digo que P de B é igual a X, então P de A é igual a 2x, né? Então, a probabilidade de A, que é 2x, mais a probabilidade de contrair a doença B, que é de x, menos a probabilidade de contrair A e B, que ele diz que é 0,1, certo? Então, passo 0,1 para o outro lado, fico com 2x mais x, 3x, 3x igual a 0,9. X vai ser igual a 0,9 dividido por 3, que é 0,3, certo? Encontrei aqui a probabilidade de B, de contrair B. Perceba que X é a probabilidade de contrair a doença B. Então, para encontrar a probabilidade de contrair a doença A, tenho que multiplicar x vezes 2, né? Ou seja, 2x aqui. Opa, 2x aqui, certo? Então, 2 vezes 0,3 é igual a 0,6. Beleza, então, será que eu posso marcar essa alternativa? Não, galera, por que não? Lembrando que a probabilidade de eu contrair A é esse carinha todo aqui. Se eu quero saber de contrair só A, percebam, desenho até os conjuntos aqui do. Para eu contrair só A, eu quero só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui. Então, eu vou estar retirando essa parte aqui que eu estou pintando de azul, ó. Tô pintando de azul aqui. Então, tenho que pegar a probabilidade de A e retirar essa parte que eu pintei de azul. Então, se eu tenho a probabilidade de A e tenho que a interseção entre esses dois que ele me dá é de 0,1, que é justamente essa parte de azul que eu pintei, a interseção entre os dois conjuntos, então a probabilidade de apenas A é igual a P de A menos P de A e B. Concordam? Então P de A é 0,6 e P de A e B é 0,1. 0,6 menos 0,1 igual a 0,5. Então, cheguei aqui na minha resposta, certo, pessoal? Ficando aqui com letra A. Então, pessoal, questão 11 agora. Para ganhar um prêmio, uma pessoa deverá retirar sucessivamente, sem reposição, duas bolas pretas de uma mesma urna. Inicialmente, as quantidades e cores das bolas são como descritas a seguir. Urna A possui três bolas brancas, duas bolas pretas e uma bola verde. Urna B possui seis bolas brancas, três bolas pretas e uma bola verde. Urna C possui duas bolas pretas, duas bolas verdes. Urna D possui três bolas brancas e três bolas pretas, certo? Aí ele vai falar aqui pra gente. A pessoa deve escolher uma entre as cinco opções apresentadas. Opção 1, retirar aleatoriamente duas bolas de urna A. Opção 2, retirar aleatoriamente duas bolas de urna B. Opção 3, então, ele vai descrevendo aqui o que é que a pessoa vai fazer em cada opção, certo, galera? Então, com o objetivo de obter a maior probabilidade possível de ganhar o prêmio, a pessoa deve escolher a opção. Então, beleza, pessoal, o que é que eu vou fazer nessa questão? Essa questão, como é a repetição de um método, de um padrão
que é uma questão que a gente resolveu no início da mentoria. Eu vou resolver eu vou resolver duas opções, que no caso vai ser a opção 1 e alguma dessas três opções aqui. A gente vai decidir agora quando estiver resolvendo. E depois é só vocês seguirem o mesmo padrão que eu segui, certo? Eu tô fazendo isso para também vocês também treinarem e não ficarem tendo só um aprendizado passivo, certo? Passarem esse aprendizado da aula para o papel e começarem a ter um aprendizado ativo, certo? Então vamos lá. Opção 1. Retirar aleatoriamente duas bolas da urna A. Como é que eu consigo retirar da urna A, que tem duas bolas pretas? Como é que eu consigo retirar da urna A duas bolas pretas, certo? Então, eu vou somar a quantidade de bolas total, 3 bolas brancas com duas bolas pretas e uma bola verde, 3 com 2, 5, com 1, 6. Então, a urna A tem 6 bolas totais, certo? Só que dessas 6 bolas totais, só me interessam as duas pretas, certo? Então, quando eu for retirar, qual é a probabilidade de, quando eu for retirar uma bola, eu retirar uma preta na urna A? Então, vamos colocar aqui, ó, opa, opção 1. Vou colocar aqui. Eu tenho duas chances dentre as 6 bolas, concordam? E como eu tenho que retirar a segunda bola e também ser preta, supondo que isso aqui, né? Supondo que essa probabilidade, na verdade, não é nenhuma suposição. Aqui a gente já fez uma determinação. A gente já determinou que eu vou retirar, aqui no caso, isso aqui é a probabilidade de eu retirar uma bola preta. Probabilidade. Probabilidade. Vou escrever aqui mais. De retirar bola preta. Certo? Então eu já determinei que isso aqui eu vou retirar uma bola preta. Então, quando eu for retirar a segunda bola, qual é a probabilidade agora? Se eu já retirei uma e eu tinha 6 bolas, agora só vão me restar 5. E supondo não, como eu determinei que na primeira vez que eu tirei uma bola preta, agora só vai me restar uma bola preta, né? Uma dentre as 5 totais. Então, eu preciso tirar a primeira bola preta e a segunda preta. Por isso, multiplicação. Então, 2 vezes 1, 2. 6 vezes 5, 30, né? Então, a probabilidade de eu tirar as duas bolas pretas seguidas é de 1 sobre 15. Concordam? Então, vamos lá. Vamos resolver essa 4 aqui, que aparentemente ela parece ser mais chatinha, não sei. Vou botar aqui até aqui, ó, opção 4, ó, P4. P4, certo? Mudar a cor aqui também. Botar aqui um vermelho. Passar aleatoriamente uma bola da urna D para a urna C. Após isso, retirar aleatoriamente duas bolas da urna C, certo? Então, eu vou tirar uma bola daqui, passar para cá e depois retirar duas bolas dessa urna. Então, como é que eu calculo isso? Como é que eu vou calcular a probabilidade depois que eu mexi na quantidade da minha urna? Primeira coisa é você olhar para a urna D aqui, ó. A urna D, tá aqui, ó. UD, urna D. Ela tem 3 bolas brancas e 3 pretas, totalizando 6 bolas, certo? Então, dessas 6 bolas só me interessam as 3 pretas, concordam? Então, qual é a probabilidade de quando eu for passar uma bola da urna D para a urna C, ela ser preta? Vai ser 3 dentre as 6, concordam? 3 sextos de chance de eu passar uma bola preta da urna D para a urna C, certo? Então, supondo que eu fiz isso, agora eu vou retirar aleatoriamente duas bolas da urna C. E como eu tenho que retirar sem reposição duas bolas pretas da urna C, então agora, como antes na urna C eu tinha duas bolas pretas e duas verdes, supondo que eu tirei uma preta da urna D e coloquei na urna C, então agora eu tenho três pretas e duas verdes, né? Se eu tenho três pretas e duas verdes, 3 mais 2, 5, vou ter agora um total de 5, concordam? Então, qual a probabilidade agora de eu retirar uma bola preta? Vai ser de 3 sobre 5, certo? Ou seja, eu tenho 3 bolas pretas agora na urna C das 5 totais. Retirei a primeira bola preta. Qual a probabilidade agora de eu retirar a segunda bola preta? Como só me restaram duas bolas pretas dentre as 4, então a probabilidade vai ser 2 quartos, certo? Agora, essa é a primeira possibilidade, certo? Tá aqui o P1.
Qual seria a segunda possibilidade, chamada P2? Seria se eu não tivesse retirado uma bola preta da urna D e sim tivesse retirado uma bola branca da urna D e adicionado na urna C. Então, galera, como é que eu farei isso aqui? Agora eu vou pegar a probabilidade de eu retirar uma bola branca da urna D, que é a mesma, né? 3 sobre 6, já que eu tenho 3 bolas brancas e 3 pretas, então tenho 3 sextos de chances de tirar uma bola branca da urna D, certo? E depois que eu fizer isso, eu vou ficar com duas pretas, duas brancas, duas pretas, duas verdes e uma branca, né? Totalizando também as minhas 5 bolas. Só que agora, no lugar de eu ter 3 quintos de chance, eu vou ter apenas 2 quintos de chance, né? Porque eu só tenho duas pretas dentre as 5 totais que vão ter agora na urna C, certo? E para eu retirar a segunda bola preta agora da urna C, eu vou ter um quarto de chance, concorda? Agora a gente realiza aqui as operações, né? Vou fazer isso aqui, ó, vai dar um meio, meio, certo? Então, acabo cortando esse 2 com esse 2 aqui, esse 2 com esse 2. Perceba que eu vou ficar aqui com sobre 20 e aqui com, cortou, né? Eu vou ficar com 3 sobre 20. Então, ou eu vou ter a primeira possibilidade, que seria ter tirado uma bola preta da urna D, ou a segunda possibilidade, né? Então, aqui como eu falei, que é o ou a primeira ou a segunda, eu sei que eu vou ter que somar, então, 3 sobre 20 mais 1 sobre 20 vai dar igual a 4 sobre 20, né? Já que tem o mesmo denominador, eu só somo o numerador. Então, 4 sobre 20 dividido por cima e por baixo por 4 dá 1 sobre 5, certo? Então, essa é a probabilidade de eu retirar uma bola preta, duas bolas pretas na opção 4. Então, tanto para a opção 3 como para a opção 5, vocês vão seguir o passo dessa opção 4. E na opção 2, vocês vão repetir o passo que eu fiz na opção 1, certo? Então, só vocês seguirem esse padrão, certo, galera? Então, vamos lá, pessoal, para fechar aqui agora, questão 12, certo? Um design de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n com n maior que 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura ilustrada, a zona de combate tem uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. Se a zona de combate é essa parte que está em preto. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente seguindo a regra do jogo e esta ficar sobre a zona de combate da primeira seja inferior a um quinto. A dimensão mínima que o design deve adotar para esse tabuleiro é... Ou seja, o que é que ele está querendo aqui, pessoal? Bora, clica. Ele está querendo que a probabilidade que a gente posicione nessa parte preta aqui seja inferior a um quinto, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um tabuleiro aqui de 8 por 8, certo? Quantas casas disponíveis, tirando a casa em que está posicionada a peça, eu tenho? Tenho de 8, né? No caso aqui na vertical, 8 casas, vou ter 8 casas menos a que o cara está posicionado. Então, tenho de 8 menos 1. E na horizontal aqui, vou ter de 8 casas também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos a que já está posicionada, ou seja, mais 8 menos 1. Então, eu tenho 14 casos que me interessam, certo? Dentre quantos, Felipe? Dentre 8 vezes 8, né? Vou ter um tabuleiro de 64 casas, menos um que já está posicionado, ou seja, 8 vezes 8 menos 1. Opa, 8 vezes 8 aqui, menos 1. Vai dar igual a 63, certo? Então, a probabilidade de posicionar aqui vai ser de 14 sobre 63. Só que se agora ele está falando de um tabuleiro que tem n casas por n casas, então como é que eu vou fazer? Meu total de casas. Total de casas disponíveis para posicionar uma peça vai ser de n vezes n, certo? Que é de n quadrado. Só que se eu retirar a casa que o primeiro jogador posicionou a sua peça, é que vai dar a minha quantidade total, né? Por exemplo, aqui eu tenho um tabuleiro de 8 vezes 8, tenho 64 casas. Só que como eu retirei uma, que foi a que o primeiro jogador posicionou, eu fiquei com 63 casas. É o que eu estou fazendo aqui. E qual seria o meu caso favorável? Seria
por exemplo, a gente analisando na horizontal, se tratando de um tabuleiro N por N, seria de eu pegar N casas na horizontal menos um que já foi posicionado, certo? Por N casas na vertical, certo? Menos um que já foi posicionado, então N menos um. Então, o caso favorável vai ser quando ele ou posicionar a peça na vertical ou na horizontal, certo? Então, favoráveis vai ser de N menos um mais N menos um, totalizando 2 vezes N menos um, concordo? Então, a gente vai fazer aqui a probabilidade agora, que é o favorável sobre o total, 2 vezes N menos um sobre N quadrado menos um. Isso tudo tem que ser inferior a 1/5, né? Porque ele diz que a probabilidade de eu posicionar uma peça sobre a zona de ataque da peça que meu adversário posicionou tem que ser inferior a 1/5. Então foi só isso que eu fiz, certo? É só vocês prestarem atenção nessa parte que vocês não vão se perder aqui, certo? Então vamos lá. 2 vezes n, a gente vai fazer distributivo aqui, ó. Distributivo aqui. Até mudar a cor do lápis. Tá aqui o azul. Vou fazer a distributiva aqui. 2 vezes n, 2n. 2 vezes menos um, menos 2, certo? Sobre n quadrado menos um. Isso tudo tem que ser menor que 1/5, certo? Agora o que é que eu faço? Passo n, o 5 multiplicando, fazer multiplicar cruzado aqui, certo? 10n menos 10. Isso tudo tem que ser menor do que n quadrado menos 1, concorda? Então, aqui o que é que sobrou fazer? Sobrou colocar tudo do lado de uma desigualdade, né? Vou puxar tudo para esse lado aqui da esquerda, então n quadrado menos n quadrado, certo? Mais 10n. Isso no caso, botando esse menos um para lá vai ficar mais um, menos 10. Isso tudo menor do que zero, né? Porque como eu tirei tudo para cá, fica tudo menor que zero. Multiplico tudo por menos um agora, multiplicando tudo por menos um. Fico com n quadrado menos 10n, certo? Mais um menos 10 dá menos 9. Só que eu multipliquei por menos um vai ficar mais 9, certo? E multiplico também o sinal por menos um, que a gente sabe que só inverte, né? Então isso tudo aqui tem que ser maior do que zero. Como é que eu resolvo isso aqui agora? Você resolve como se fosse uma equação de igualdade, uma equação do segundo grau normal, com sinal de igualdade aqui, no caso. Então faço b quadrado, que é 100, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 9, certo? Então, 100 menos 36, né, que vai estar dando para a gente aí 64. Então, fazendo aqui, terminando para a gente finalizar a básica, vai ficar menos b, menos 10, que vai dar 10, mais ou menos raiz de 64, que vai dar 8, dividido por 2 vezes a. Então, 10 mais 8 dá 18, né, que vai ser meu x1, vai ser 18 sobre 2, que é igual a 9, e meu x2 vai dar 10 menos 8, que é 2, 2 sobre 2 é 1. Só que o que é que acontece? Por que que não pode ser 1? Porque ele diz que n tem que ser maior do que 2, então 1 está fora. Então a gente vai considerar aqui que a resposta vai ser x2 igual a 9, né? Só que aí, lembrando que n, no caso, que é como a gente está falando de uma desigualdade, né? Como ela tem que ser maior do que aquilo, ela tem que ser maior. Então, nesse caso, o x ele tem que ser maior, né? A gente sempre sai repetindo aqui a desigualdade. Então, x vai ter, x no caso que seria o meu n, n vai ter que ser maior do que o 9. Certo, pessoal? Só para ficar claro que eu vou pegar outra cor. A gente, nesse caso, a gente multiplicou por menos 1, a desigualdade apareceu aqui, certo? Então, na parte de Bhaskara, ela também também vai aparecer. Então, quando a gente fizer Bhaskara, ó, meu n, vou até chamar tudo de x aqui, ó, n tem que ser maior que 10, mais ou menos 8 dividido por 2. Então, n1, vou botar aqui, ó, n1 vai ter que ser maior do que 8, 18, 18 dividido por 2. Então, n1 vai ter que ser maior que 9 e n2 vai ter que ser maior que 1, né? Só que n, como tem que ser maior ou igual a 2, esse aqui a gente desconsiderou. Então, o primeiro algarismo que é maior do que 9 é 10, né? Se tratando de um número inteiro, já que a gente está falando do tabuleiro. Então, a gente fica com um tabuleiro 10 por 10 para que a probabilidade da segunda jogada
não ser posicionado na zona de ataque seja inferior a 1/5. Então é isso aí, pessoal. Peço para que vocês deixem suas dúvidas nos comentários, certo? A gente vai estar trabalhando para responder com a maior celeridade possível. E peço também que deixem um like e se inscrevam no canal. Primeira, valeu pessoal, aguardo vocês na próxima mentoria. Valeu!